Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, Copa do Mundo, isso mesmo. Aqui vocês do canal já estão acostumados, nós falamos sempre de futebol, da Copa do Mundo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho já da Copa do Mundo, falando um pouquinho sobre a Copa do Mundo de 2016, que está logo aí, que será sediada em 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos. Ou seja, essa é uma Copa emocionante, histórica, 48 seleções, 3 países sede pela primeira vez, uma paixão bastante renovada, então é um vídeo que vale muito a pena você então acompanhar conosco aqui, que nós vamos explorar ponto a ponto aí. Já colocamos na tela para vocês aí, além dos países sedes, né, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e México, teremos já Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia já estão classificados para a Copa do Mundo. Veja então aí que é uma Copa que já está se formando com seleções com tradições dentro da competição. Falando um pouquinho da competição, a partida de abertura da Copa está programada para o dia 11 de junho no estádio Azteca, na cidade do México, estádio conhecidíssimo do futebol mundial. A partida entre o México, que vai abrir a Copa do Mundo, vamos esperar o sorteio. Já a final será dia 9 de julho no MetLife Stadium, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mas uma informação interessante é que o tradicional estádio Azteca, que será palco de abertura da Copa do Mundo, passará a se chamar Estádio Banorte, em referência ao Banco Mexicano, que é um dos patrocinadores da competição. Além da partida inicial do torneio, outros 5 jogos serão realizados no Estádio Banorte ou Estádio Azteca, para quem preferir, na cidade do México. Então, nós, mais uma vez mostrando para vocês aí que os anfitriões da Copa já estão classificados. O Canadá vai para a sua segunda Copa consecutiva, né? Quer dizer, pela primeira vez jogando 2 Copas consecutivas. Estados Unidos tem um projeto para tentar ganhar a Copa do Mundo nas próximas temporadas, né? Fez uma competição até interessante no Catar, foi eliminado na oitava de final, né? Será a 12ª Copa deles e a segunda em casa, que foi vencida pelo Brasil. A equipe recebeu o torneio em 94, né? 1930 a equipe chegou numa semifinal, é a sua melhor colocação, e os Estados Unidos busca tentar superar isso. E o México, né, vai sediar a sua terceira Copa do Mundo, recorde da competição. Então, falando um pouquinho aí sobre o formato, aí tá a foto da Argentina, atual campeã do mundo, né? Teremos 48 participantes a partir dessa edição. Estados Unidos, Canadá e México, como citamos aqui, será o trio de países, né? O sistema de disputa será semelhante às últimas edições, mas com uma fase a mais de mata-mata. Você começa 48, teremos 12 grupos, 2 melhores de cada grupo avançam, aí tem mata-mata, aí vai indo. Isso, o número de jogos aumenta, né, de 64 para 104 jogos, ou seja, então o faturamento vai ser maior. Em vez de 30, 38 dias, com a Copa do Mundo aí, a cobertura, então o aumento de seleções participantes é interessante. Então vamos ter Estados Unidos 3 e também no Canadá. Será que o europeu vence a competição na América? Pergunta interessante, né? Então estamos vendo aí que o México, os Estados Unidos, né, já cediam a Copa antigamente. Brasil e Argentina foram as seleções que se classificaram campeãs nessa competição. Nesse formato novo, a Europa terá 16 seleções, a África com 9 seleções, a Ásia com 8, as Sul-Americanas com 6 seleções, a CONCACAF, que é a América do Norte, com 6 seleções, né, incluindo as 3 anfitriãs, então serão 9. A Oceania vão estar ali com uma seleção e 2 seleções vão pela repescagem. Então é uma Copa bem interessante. Muito bem, então agora nós vamos falar um pouquinho da seleção canadense. A seleção do Canadá, que também é uma das anfitriãs da Copa do Mundo. A seleção canadense que tem aí a posição de número 30 no ranking da FIFA, então é bem interessante. A média de idade da equipe é 25 anos. Trabalha normalmente com 23 jogadores de plantel. O técnico Jesse Marsh. E o Canadá que tem alguns títulos também, poucos, né, no futebol, eles jogam a CONCACAF. E na história da Copa do Mundo, o Canadá também não tem assim grandes participações, mas promete muito para essa Copa do Mundo agora. Tem um time bem interessante, principalmente porque o Jesse Marsh, que é o técnico da equipe norte-americano, com uma experiência bastante boa, de técnico desde 24, assumiu a equipe aí, 51 anos de idade. Ele tem passagens pelo Leipzig, pelo Salzburg, volta ao Leipzig, depois vem ser treinador do Leeds no futebol inglês e depois assume a seleção canadense o ano passado aí, e faz um trabalho muito interessante ali. É um técnico que gosta do jogo muito bem tático, estratégico. Ele faz com que a equipe jogue a bola em velocidade, ele gosta muito disso e vem conseguindo juntar uma geração de jogadores canadenses muito boa para fazer a equipe jogar um futebol bastante interessante. Junto com ele tem o Mauro Biello, que é da comissão técnica permanente da seleção canadense, mas ele trouxe junto com ele
o Andrew Sharp, né? O Pierre Barril também faz parte da equipe, né? O Franz Kimmer também, o Paulo Secarelli, que é o treinador de goleiros, né? O Roger Hamilton, que é o analista de vídeo, e o Paul Sterry, são todos jogadores, são profissionais que fazem parte da comissão técnica aí da seleção canadense, preparando os jogadores para todo o trabalho que precisa aí desenvolver, porque o elenco ele é bom, tá? O elenco que nós vamos mostrar aqui para vocês agora, um elenco de jogadores bem interessante, alguns conhecidos, jogadores com destaque no futebol europeu. Então a gente vê um resumo da seleção aí canadense, né, que tem um grande destaque que dispensa a apresentação, que é o Alphonso Davies, que é jogador do Bayern de Munique, que muitos clubes europeus sonham em ter ele na equipe, né? Tem o Moise Bambito, que joga no Nice, tem o Derek Cornelius, que joga no Olympique da França, o Tefel Stack do Porto, Koné também, que joga no Reino da França. Então são jogadores que estão aí bastante conhecidos e cada vez mais aí jogando bem dentro do futebol europeu, né, equipes importantes da Europa, tem outros também que jogam equipes europeias, mas esses aí que a gente conseguiu trazer um destaque maior, até mostrando aí a chegada deles aí com muita pompa nos clubes, né? O Mauro Biello, que vem, talvez vocês que acompanham a seleção do Canadá tenham visto nos últimos jogos ele à beira do campo e não o Jesse Marsh, é porque o Jesse se envolveu em algumas situações, acabou tendo algumas suspensões, e o Biello, né, ele começou como técnico interino, foi mantido na comissão técnica, foi para a comissão técnica permanente, e ele hoje é o auxiliar de campo ali, na ausência do Jesse, ele que dirige a equipe no campo. E eles têm uma visão muito interessante da equipe. Eles falam que a seleção canadense, essa geração, é muito positiva, dá uma boa expectativa para eles, a experiência está sendo muito boa e eles estão bastante otimistas que o Canadá irá fazer um bom papel na competição. Né? Cada vez mais jogadores da seleção do Canadá, então, como nós falamos, estão se destacando em clubes europeus. Então, uma lista que a gente trouxe aí com definitiva, com Alfonso Davis, com Jonathan David, Moisés Mumbito, Derek Cornelius, Steph Osaki, Israel Kone, Terrobo Chanan, Kili Clarin, Danny Robbs, Luke de Flores, Jamie Lebeu, o Matt Connier, o Alistair Honston e o Nico Seward são jogadores que jogam em grandes equipes do futebol europeu, né? Talvez assim, não nas principais, mas equipes importantes da Europa, assumindo posição que podia ser jogadores brasileiros, argentinos e outros, então os canadenses ocupando esse espaço também. O esquema de jogo tem algumas variações, mas o preferido é esse, o 4-2-3-1, com o David isolado lá na frente, né? O Davis aqui atrás também armando bem para a equipe, o Stack jogando também o fino da bola também, ali no meio campo também, dono do meio de campo, e o Bombito e o Cornelius, né, fazendo a zaga, que também tem muita qualidade essa zaga. Então, é um esquema tático que agrada muito. O Canadá vem fazendo boas participações, aí cada vez mais se fixando esse esquema tático de jogo aí que agrada bastante o, o técnico Jesse Marsh na equipe. Falar um pouquinho dos capitães da equipe, né? Então, o técnico do Canadá, né, escolheu aí o Alphonso Davies, né, que é o principal jogador, como capitão da equipe, e o Stephen Eustáquio é o vice-capitão. Então os dois fazem a liderança dentro de campo, jogadores que realmente fazem diferença, fazem gols, jogadores de grande experiência, né? Ambos jogam em clubes de ponta futebol europeu, um no Bayern de Munique, outro no Porto. Então faz com que eles possam ser totalmente pensantes dentro de campo ali, jogadores mais cobrados pela comissão técnica e estão rendendo bem. Estão rendendo bem, são titulares absolutos da equipe hoje, salvo algum tipo de lesão ou suspensão, ambos estão em campo ali jogando, jogadores importantes, ok? Então tá aí, mostrando a seleção do Canadá para vocês aí, uma seleção bem interessante. Vale a pena então a gente aguardar para ver como é que essa seleção vai reagir na competição, mas certamente o Canadá é uma das forças que vem aí para essa Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Sediando em casa, então não vai ser tão fácil assim enfrentar o Canadá, ok? Então agradecendo vocês que ficaram no vídeo até o final. A gente pede para vocês assinar o canal, tamo junto aí. E nós vamos falar também de outras seleções, todas aquelas que vão participar da Copa, vai ter um vídeo aqui para nós, para vocês acompanhar, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.